Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, verso de 14 a verso 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus abençoe os nossos corações. Este ano estamos completando 500 anos da Reforma Protestante, no final de outubro, 31 de outubro, quando Martim Lutero afixou as 95 teses, que foi, na verdade, foi a segunda vez que ele afixou. E nós estamos começando a estudar, nós vamos falar 5 domingos, esse domingo só a Escritura, outro domingo só a graça, só a fé, só Cristo, só a Deus glória. Você vai ouvir muitas solas, que é muito comum no meio evangélico a questão de usar o latim, sola Escritura, mas só a Escritura é mais simples. E eu queria ler a palavra de Martim Lutero no dia em que ele foi confrontado, depois de muitas confrontações, ele foi convidado a negar tudo quanto ele tinha escrito. Ou ele negava, ou ele morria. Se ele não negasse, era com certeza a sua declaração de morte. Antes dele, 102 anos antes, John Hus foi morto exatamente porque não negou os seus escritos e foi para a fogueira. É chamado João Ganso, porque assim eram chamadas as pessoas da Boêmia. A antiga seria como Tchecoslováquia ou Eslováquia hoje. E Martim Lutero, no momento decisivo, ele disse o seguinte: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras e pela razão pura, já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, estou acorrentado pelos textos escriturísticos que tenho citado e minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não quero retratar-me de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Essa pungente declaração, possivelmente a mais conhecida de Lutero diante da dieta de Worms, constitui-se a afirmação de um compromisso pessoal com a verdade, que um século mais tarde seria resumida pelos pais puritanos. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinadas todos os decretos e concílios, todas as opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras.
Amados irmãos, o grande problema e grande erro da Igreja Católica naquela época, que perdura, é o seguinte, vejam bem. A Igreja Católica dizia o seguinte, e ensina até hoje, a Bíblia e a tradição escrita dos pais da Igreja, outros escritos paralelos, elas estão lado a lado. E a Igreja dizia, ainda diz hoje, é a Igreja que diz o que a Bíblia diz. A Igreja está acima da Bíblia. Ela é a autoridade máxima. A Reforma fez isso. A Bíblia é que diz o que a Igreja deve crer. Essa é a grande diferença entre nós evangélicos e a Igreja Católica. Por isso dizemos, a Bíblia é a única regra de fé e prática. E nós nos submetemos às Escrituras. A Escritura é que diz o que eu devo crer e praticar. Não é a igreja, que aí havia muitos erros e heresias, e ainda existem, por causa dessa superpostação sobre a Bíblia. Jesus disse, orando em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por causa disso, irmão, dessa compreensão doutrinária, por exemplo, o catecismo católico tem 10 mandamentos também, mas falta um. O segundo mandamento, que é, não farás para ti imagem de escultura do que há no céu, na terra, debaixo da terra, não adorarás, não darás culto, eles retiraram. No segundo, colocaram, não tomar seu santo nome em vão, esse é o terceiro mandamento, dos 10 mandamentos. Mas como ficou 10? Eles pegaram o 10º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os bens do teu próximo e tal, e fizeram do 10º mandamento, fizeram 9º e 10º, dividiram, fizeram não desejar a mulher do próximo, 9º, não cobiçar as coisas alheias, 10º. Está aqui, editora Vozes, é resultado da compreensão. Essa foi a luta que John Hus morreu. John Wycliffe foi decretado para também morrer, que é antes de John Hus, John Hus era um discípulo de John Wycliffe. John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, escreveu muitos livros em inglês e latim, e quando decretaram a morte dele, ele já estava morto. Mas era também por causa da Bíblia. Jesus, irmãos, confirmou as Escrituras. Lá em Mateus 19, quando os judeus disseram, é lícito o homem abandonar sua mulher, casar com outro? Ele disse, nunca lestes, nunca ouvistes? Ele citou Gênesis, que deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, e são os dois uma só carne. Então Jesus estava ali corroborando o livro de Gênesis, e ele fez isso para Deuteronômio, Isaías, Jeremias, tantos outros livros, ele foi citando em todo o seu ministério. O Sermão do Monte, ele disse, ouviste o que foi dito aos antigos? Ele disse, eu porém vos digo, ou seja, ele é o intérprete da lei, ele pode interpretar corretamente a lei. E aqui, irmãos, Paulo disse para Timóteo, tu permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Timóteo era um líder de mais alta confiança de Paulo. Ele está se referindo à educação de Timóteo. A mãe dele e a avó dele
ensinaram as Escrituras para Timóteo. E Paulo também está se referindo que ele aprendeu de Paulo muita coisa. Mesmo aqui no capítulo 3, versículo 10, ele diz: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança e minhas tribulações, e aí vai. Então, Timóteo, permanece no que tu aprendeste. Agora, sabe, o contexto que Paulo estava escrevendo, você precisa agora abrir a Bíblia comigo para você entender. Aqui em 2 Timóteo 1,15, Paulo diz assim: Estais ciente do que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Eram 2 obreiros cristãos que abandonaram a fé. Em capítulo 2, verso 17 e 18, Paulo diz: Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. E capítulo 3, ainda aqui no verso 13, Paulo diz: Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. No tempo de Timóteo, estava cheio de heresia, de gente que tinha se desviado da igreja, ensinando heresias. Timóteo tinha maus exemplos, obreiros que estavam pervertendo a fé de pessoas. E aqui, irmãos, ele diz: sabendo de quem aprendeste. E eu vou dizer, irmãos, que privilégio ter pais espirituais. Por favor, assim os irmãos não têm visão de raio-x, nem eu. E estava bonita a decoração, mas obrigado. É bom ter pais espirituais. Eu tive um grande privilégio. Fui educado, exortado, ensinado pelo pastor Caio por 32 anos. Eu fui educado aos pés de Caio Fábio. O Paulo foi aos pés de Gamaliel. A vida dele falava muito, sua integridade, sua humildade, sua vida, como tratava a esposa, as pessoas no restaurante. Eu ia muitas vezes à casa dele comer o feijão para ver se ele realmente era o que estava dizendo na igreja. Um Novo na Fé fez isso. E aqui tem muita gente que foi educado pelo pastor Matos, pastor Hélio, outros pastores, pessoal mais da antiga. E é bom ver exemplo, irmãos. A igreja está cheia de bons exemplos de homens de Deus, que você não pode dizer: não conheço gente séria que segue a Cristo. E Paulo era um exemplo, e Timóteo estava vendo isso. E sabe que, irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Paulo disse para Timóteo aqui na segunda carta, no verso 2: E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir a outros. Sabe que esse versículo, ele foi a causa de nós começarmos os grupos familiares na igreja. Eu estava lendo esse versículo, até estudei com o pastor Júnior, e nós estudávamos juntos, orávamos juntos, até estudamos um pouco de grego. Não aprendi muita coisa de grego, mas aprendi amizade com ele. E grego é fácil consultar hoje, está cheio de dicionário. E um dia eu estava pensando, eu estava liderando 2 grupos familiares, um terça e um quinta, eram muito mais mulheres que estavam no grupo. Tudo bem, mas a Bíblia diz: treina homens. Aí eu chamei homens e mulheres e comecei a treiná-los. E por isso, irmãos, graças a Deus, nós temos hoje centenas de grupos, mas começou aqui. Deus nos deu boa liderança, inclusive o Jorge foi um dos primeiros líderes, a Lucília, o José Nery, o Wellington, acho que Nailton. E a ideia é: a palavra de Deus é verdadeira e ela não é só para mim,
mas é para mim compartilhar. E Paulo está dizendo que de recebeste de mim, transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Jesus, Paulo, Timóteo, homens fiéis e instrução de outros 5 gerações. É isso que a palavra de Deus nos ensina que devemos fazer. Os nossos evangelistas do interior acabaram de voltar, estavam aqui semana passada. Eles recebem de nós livro, instrução, e agora ultimamente receberam um tablet da Amazon.com, um Kindle com mais de 800 livros, todos livros de Calvino, dicionários, muitos livros. Os últimos tablets foi com quase 1000 livros. Nossos obreiros do interior e da cidade também já receberam um presente que a igreja está investindo neles. Como amigos nossos compraram nos Estados Unidos, custava só $50, então eles estão tendo muitas Bíblias nesses tablets. E Paulo disse, tu porém permanece naquilo que aprendeste, que foste instruído, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. As Sagradas Escrituras, irmãos, elas são instrumento de Deus para nos dar sabedoria para viver nesse mundo difícil. Timóteo foi instruído pela sua mãe. Seu pai era grego, não se fala que ele era um seguidor de Cristo, mas sua mãe sim. Mas o tempo antigo é assim, as mães ensinavam as crianças até certa idade, depois os pais ensinavam. Timóteo recebeu um legado de sua avó e de sua mãe e se tornou uma pessoa de destaque na obra de Deus. A Bíblia, amados irmãos, nos afasta do pecado, mas o pecado tem poder de nos afastar da Bíblia. O Espírito Santo usa as Escrituras para transformar nossa vida, numa vida cristocêntrica, fundamentada nas Escrituras. Eu gosto muito do Salmo 1, verso 2 e 3 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Fala que não devemos fazer relação aos ímpios, mas antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Até aí, né? Não. E tudo, diga comigo, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. De novo, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem lê as Escrituras todos os dias, quem medita nas Escrituras todos os dias e se submete às Escrituras, terá uma vida muito abençoada por Deus. Aleluia. Graças a Deus. Olha, irmãos, você pode ler no seu tablet, no seu celular, tudo bem, mas você não pode riscar, marcar, comparar, virar para cá. Então tem que ser o papel. O papel é que você pode marcar, anotar. O tablet, o seu celular, você não pode anotar. E pode até chegar o tim-tim do WhatsApp e aí pronto, já foi para o outro lado do negócio. Paulo está falando aqui que toda a Escritura, verso 16, é inspirada por Deus. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quando Paulo diz toda a Escritura, ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo composto. Depois de anos, a igreja compreendeu que os escritos dos apóstolos eram revelação de Deus e deviam ser obedecidos. Jesus disse em João 16 assim: tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Mas o Espírito Santo vou enviar para que ele ensine vocês todas as coisas necessárias. Está lá João 12, João 16, aliás, de 12 a 15.
Então, quando a igreja reconheceu que havia uma unidade entre o Antigo Testamento e os escritos dos apóstolos, e que a graça estava revelada, a igreja reconheceu. Isso foram anos até acontecer isso. Eu posso dizer hoje, toda a Escritura é inspirada por Deus, Antigo e Novo Testamento. Olha, irmãos, eu leio a Bíblia há 42 anos, mas que maravilha é a Bíblia. Esse dia eu estava lendo o Salmo 51, já li dezenas de vezes, e Deus falou de novo comigo. Agora, preste atenção, há uma unidade nas Escrituras. Você começa a ler, eu sou do tempo que crente lia a Bíblia uma vez por ano. São 40 escritores, 1.600 anos, e uma unidade, não há incoerência, não há na Bíblia uma coisa, alguém dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Lutero dizia que o livro de Tiago era palha, que ele não tinha entendido Tiago. Mas quando você estuda Tiago e Romanos sobre a fé e as obras, você entende que Tiago está dizendo: tens fé? Mostra as tuas obras. Eu com as minhas obras estou mostrando a minha fé, as coisas se completam. Mas Lutero dizia: esse Tiago é palha. Depois ele teve que entender que Tiago não é palha. Tiago é também revelação de Deus. Agora, irmãos, 3 palavras que você precisa compreender. Quando a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, está se referindo ao registro. Tudo que Deus queria que fosse registrado está aqui para nós e nossos filhos e netos por gerações. Aleluia. Paulo disse: o Senhor me deu uma revelação, que os judeus e gentios são parte do mesmo corpo. Isso é revelação. Revelação veio por sonho, para os apóstolos, patriarcas, para os profetas, veio palavra de Deus. Revelação é aquilo que Deus comunicou, e a inspiração são os escritos que Deus queria que fosse então registrado. Por exemplo, João diz: Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, no seu evangelho. Estes foram escritos para que creiais que Ele é o Cristo e tenhais vida no seu nome. E João disse: se fosse escrever o que Jesus fez, os livros não dariam nem no mundo todo. Isso não é uma hipérbole, irmãos. João registra 7 milagres. Jesus fazia 70, 170 por dia às vezes. Ele ia registrar tudo aquilo. Mas ele diz: esses que foram registrados, para que creiais que Ele é o Cristo e crendo tenhais vida no seu nome. Agora, outra palavra necessária é iluminação. Iluminação é quando você lê as Escrituras e o Espírito Santo te dá compreensão do texto sagrado. Eu estava começando a frequentar a igreja, comprei uma Bíblia, e eu comecei a ler Gênesis. Eu era universitário, orgulhoso. Gênesis. E eu comecei a chorar. Eu falei: que é isso? Está acontecendo comigo. Gênesis, a história de Adão e Eva. Eu lendo a palavra, meu coração queimando. Eu ia para o sítio de madrugada, 5 da manhã, estava no Porto da Balsa, acendia a luz do carro, começava a ler, meu coração se enchia de prazer, de revelação, minha vida foi sendo transformada por Deus. Saíram todos os vícios, saiu a imoralidade, saiu a mentira, saiu tudo que não prestava. A palavra de Deus é verdadeira água para limpar o coração do pecador. Poder de Deus. E aí, irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus. E Paulo diz: para o ensino, primeiro, ensinar. A ideia é que a Escritura é útil para ensinar a fé e corrigir o erro. Quanto à conduta, ela é útil para orientar a vida do homem e ensiná-lo a viver. A reforma, irmãos, trouxe a Bíblia de volta para o povo. Uma coisa que eu ouvi na Alemanha, lá em Wittenberg, achei muito interessante. Um guia estava lá e disse: pastor, o senhor sabia que antes da Bíblia em alemão, que Lutero traduziu, a Alemanha tinha muitas línguas, mas quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, todo mundo se interessou em aprender alemão, que queria ler a Bíblia. Eu falei: eu não sabia.
Então, fica com essa mais cultural. A Bíblia em alemão uniu a Alemanha, que tinha muitas línguas. Possivelmente, a Bíblia que Wycliffe traduziu também para o inglês ajudou a unidade da língua inglesa nos povos anglo-saxônicos. E aí ele diz: toda a escritura é útil para repreensão. Veja aqui, irmãos, em Tito, Paulo diz, capítulo 1, verso 10 a 13, ele diz assim: porque existe muitos, mais uma paginazinha de 2 Timóteo, Tito, capítulo 1, 10 a 13. Porque existe muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Quando a gente ensina nossos filhos, a gente ensina, se faz errado a gente repreende ou admoesta, é a mesma coisa. E quando eles não atendem, então vem a correção. Diz aqui, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para correção, para educação na justiça. E aqui a correção já é mais um aspecto positivo. Aqui mesmo em 2 Timóteo 2, 24 e 26, Paulo diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim seja brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feito por eles cativo para cumprir a sua vontade. Então, irmãos, a Bíblia é ensino, repreensão, correção, a fim de que o homem de Deus seja habilitado para a educação na justiça. Tito, Paulo escreve para Tito, em capítulo 2, e diz assim: porquanto a graça de Deus, verso 11, se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas impiedade as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Olha, irmãos, a Bíblia é simplesmente maravilhosa, porque ela é de Deus. Eu não uso maravilhoso para qualquer coisa, porque maravilhoso só o Senhor. Você não pode usar isso para ninguém. Essa é uma palavra só para o Senhor. Quando o anjo do Senhor apareceu para o pai de Sansão, que ele disse: por que chamas pelo meu nome que é maravilhoso? Ele é maravilhoso conselheiro. Às vezes a gente diz assim: essa comida está maravilhosa. É um tanto de exagero, mas realmente, às vezes, a gente pode falar isso. Mas aqui, irmãos, então, para todo crente, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, e aqui a palavra é equipado, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Presta atenção, eu estou já encerrando. Todo crente recebe um tríplice ofício. Todo crente: profeta, sacerdote e rei. Nós fomos chamados para ser profeta nesta geração, para ensinar as coisas de Deus para nossa família e para todos. Esse era o desejo de Deus para Israel. Esse é o desejo de Deus para nós, mas nós precisamos estudar a palavra, precisamos pedir entendimento de Deus, precisamos estudar, ler livros sobre a palavra de Deus, para poder saber a razão da esperança que há em nós. Quando abrir a boca, não falar besteira, falar as escrituras com entendimento. Muita gente lê muitos tipos de livros, mas gente, os livros principal é a Bíblia e livros que explicam a Bíblia. E olha, irmão, Jesus disse: o discípulo não está acima do seu semestre.
todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Jesus está dizendo que nós podemos crescer à medida dele, de ser como o mestre, ou pelo menos o mestre que está próximo de nós. E quero terminar com esta expressão: todo crente é chamado a crescer à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que desafio, irmãos! Uma das coisas que está me alegrando muito nesses dias, que quando eu passar o cajado para o pastor Francisco, que eu vou poder dizer: Francisco, eu vou tirar 2 semanas para estudar, para escrever. Segura aí as pontas. É um desejo, eu tenho uma boa biblioteca, e tão pouco tempo para ler, para estudar. Tem uma veia teológica em mim que está adormecida, de vez em quando ela volta. Eu preciso, irmãos, todo crente é um filósofo, é um teólogo. Pode ser raso, pode ser profundo. Agora escute bem, irmãos, a piedade, o conhecimento segundo a piedade, o conhecimento pelo temor de Deus, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Dr. Martin Lloyd Jones dizia: você quer ser um bom teólogo? Procura a santificação. Deus fala àqueles que se consagram, Deus revela, Deus ilumina a mente. Eu tenho dito muitas vezes: Deus me deu uma coisa interna, que muitas vezes eu digo: isso não está certo, eu não sei porquê. Mulher que tem isso, né? Que tem um certo sentido. Nesses dias mesmo eu falei: irmão, não sei porquê, mas isso aqui não está correto, e fui atrás, estava errado. Um senso de discernimento. E tem 2 passagens, irmãos, que eu não posso deixar de ler hoje à noite, aí eu termino passando esses 7 minutinhos. 2 João, o apóstolo João escreveu, além do Evangelho, mais 3 cartas, mas em 2 João está escrito assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e dela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Vou ler de novo, é 2 João 9, não tem capítulo, é só um capítulo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então você precisa aprender a doutrina, você precisa vir para a escola bíblica para aprender a doutrina de Cristo. Você pode ser um instrumento de Deus onde você estiver, se você for instruído. Irmãos, a igreja sofreu muito no final do século XIX. A última passagem é as últimas palavras em Apocalipse, que muitos de vocês devem lembrar. No século XIX surgiu uma ênfase na pessoa de Cristo, pessoa humana, pessoa histórica, e uma ênfase exagerada e um desprezo da pessoa divina de Jesus. A igreja entrou numa depressão espiritual e a igreja se tornou muito fraca. Spurgeon, grande pregador batista, calvinista, disse: essa polêmica está me matando, e morreu 3 meses depois. A igreja entrou no liberalismo, e isso destruiu as igrejas. Vocês já ouviram falar que a igreja presbiteriana americana, a mãe das igrejas presbiterianas pelo mundo, se tornou liberal? Eu nem vou falar o que eles fizeram, o que estão fazendo. É muita coisa ruim. Ainda bem que tem 4 outras que são firmes, são igrejas presbiterianas que estão recebendo os membros da PCUSA. Então você precisa ser um teólogo, precisa ler bons livros, precisa entender. Esses dias, leia, veja um filme sobre Lutero, entra no YouTube, entra no Google e coloca lá John Wycliffe. Aliás, o boletim tem o nome dessas pessoas que o pastor Eli colocou aí. Tantos outros pré-reformadores. É o último texto, irmãos, agora é o último mesmo. Uma irmã dizia, o pastor diz assim: estou terminando. Apocalipse 22, 18 diz: eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro.
E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Apocalipse, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus quer que você seja um homem perfeitamente habilitado para toda boa obra. Há uma ignorância espiritual, irmãos, e bíblica no mundo hoje. Eu estava em Cape Town, Cidade do Cabo, 2010, um congresso internacional. Os líderes internacionais disseram isso claramente. Há uma ignorância bíblica. Os americanos não sabem mais nem quem que escreveu os 4 evangelhos, nem o nome dos apóstolos. E hoje, nós precisamos, é uma bênção pegar uma Bíblia de manhã, à noite, ou a hora que você ler a palavra de Deus. Só a Escritura, irmãos, é a nossa única regra de fé e prática. Cuide bem da Escritura no seu coração. Ela vai transformar a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos. Seja fiel a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque aqueles homens arriscaram a vida. Literalmente, Lutero sabia que ia morrer. Se Frederico não estivesse raptado, levado para o seu palácio, a sentença de morte já estava decidida. Obrigado, porque nós temos as Escrituras num livro hoje. Obrigado por Gutenberg, que inventou a imprensa. Senhor, dá-nos fome da Tua palavra, sede de santidade da Tua palavra, para sermos servos e servas de Deus, gente habilitada que sabe o que crê. Ilumina nossas mentes e abençoa-nos para que a nossa vida seja transformada pela verdade, iluminada pelo Teu Espírito em nossos corações, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, as virtudes, o poder do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, sobre a igreja do Senhor, que está espalhada em toda a face da terra, agora e para sempre.